Em nome de Deus e na presença de todos, declaro aberta a segunda sessão extraordinária em 20 de junho de 2015. Solicito ao operador de som que coloque o hino nacional. Filho do Ipiranga, as margens plácidas, um povo heróico, honrado, retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Seu penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, encansando a liberdade. Desafio nosso bem da própria morte. Ó pátria mãe, com a tradição que salve, Brasil, o sonho imenso, raio vívido, de amor e de esperança permanece. Sem que o formoso céu foi límpido, a imagem do conselho resplandece. Gigante pela cobra da natureza. Reunião extraordinária. Fui convocado os senhores e a senhora vereadora para a votação do PME, devido aos prazos. Aí aproveitei, em forma de SMS, acrescentei algumas matérias na pauta. Os vereadores receberam a segunda votação da emenda à lei orgânica, a votação do projeto do Consaúde, a votação da LDO e a votação do PME, o Plano Municipal de Educação. Vamos iniciar pela emenda, porque temos alguns pareceres que estão circulando e pegando as assinaturas. Então vamos começar pela emenda à lei orgânica, que não precisa de parecer, pois foi da maioria dos vereadores. Já foi votado no primeiro turno, falta a segunda votação. É que faz o seguinte: artigo 1º, passa o capítulo do artigo 20A da Lei Orgânica do município de Teofilândia a dispor da seguinte redação. Artigo 20A. No dia imediato à sessão de instalação, os vereadores reúnem-se sob a presidência do mais votado entre os presentes e, havendo maioria absoluta dos seus membros, elegerão os componentes da mesa, por escrutínio aberto, e maioria absoluta de votos, considerando-se automaticamente empossados os eleitos. Artigo 2º. Passa o inciso 4º do parágrafo 30 da Lei Orgânica do município de Teofilândia a dispor a seguinte redação. Parágrafo 4º. O veto será apreciado pela Câmara dentro de 30 dias, a contar do recebimento, só podendo ser rejeitado pelo voto da maioria absoluta dos seus vereadores, em escrutínio aberto. Artigo 3º. Esta emenda entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário. Plenário da Câmara Municipal de Teofilândia, em 12 de maio de 2015. Já foi discutido, já foi votado em primeiro turno. Nesse momento, coloco em votação o segundo turno dessa emenda à lei orgânica. Senhor presidente, eu só queria registrar aqui a
a minha fala no que diz respeito à sessão anterior. E novamente vou reafirmar o princípio da transparência. Como eu coloquei, da importância de se ter as votações abertas na casa. Isso desde o ano passado que eu vinha pedindo que isso acontecesse. Chegou o momento de realmente se ter essa proposta esse ano. E eu espero que na próxima legislatura, seja quem for o vereador ou a vereadora, que se não mude a lei orgânica do município por uma questão de conveniência, que realmente as votações dessa casa aqui passem a ser votações abertas durante, né, toda a vida, e não mais votações fechadas como eram realizadas aqui, no caso de contas de prefeito, veto à lei orgânica. Porque se realmente o povo deposita a confiança de escolher os seus representantes, o povo também precisa entender quais são as ideias que esses representantes estão defendendo. Eu entendo até que, às vezes, o voto fechado, secreto, ele protege um pouco a questão do parlamentar. Mas, para mim, para que a democracia se avance, é preciso fazer como muitas câmaras fizeram, e infelizmente fico triste em saber que Teofilândia só agora tomou essa decisão de se ter o voto aberto, né? Mas antes tarde do que nunca. Deixar registrado aqui nos anais dessa casa. Mais algum comentário em relação à matéria já discutida e na outra sessão? Não tendo mais comentário, coloque em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contra, levante-se e pronuncie. Aprovado por todos. Vai para publicação da mesa. Agora em discussão, o com saúde. Foi apresentada uma emenda de autoria da mesa da casa, seguindo a mesma votação da Câmara de Vereadores de Serrinha. A emenda diz o seguinte: o artigo 6º da lei original fala o seguinte: as despesas decorrentes da execução desta lei serão atendidas à conta de dotações orçamentárias próprias da Secretaria Municipal de Teofilândia, estando desde já autorizada a abertura de créditos especiais e suplementação orçamentária. Esse parágrafo passa a dispor, se a emenda for aprovada, da seguinte forma: a despesa decorrente da execução desta lei será atendida à conta de dotações orçamentárias próprias da Secretaria de Saúde do município de Teofilândia, e não dá seguimento aonde fala o seguinte do texto, que fala: estando desde já autorizada a abertura de crédito especial e suplementar orçamentária. Isso foi verificado na Câmara dos Vereadores de Serrinha, foi votado dessa forma para seguir a matéria e não ter mudança. A mesa fez essa emenda para ficar igual. O vereador Reinaldo conseguiu o protocolo de intenções do município do projeto de lei do Com Saúde, está aqui, só que é muito grande. Quem tiver interesse, posso depois passar uma cópia. E deixo também o espaço aberto para quem quiser falar sobre o projeto Com Saúde. Fica aberto o espaço. Vou abrir 10 minutos para o prefeito falar sobre o projeto de lei. Senhor presidente João Carlos e os demais vereadores, os profissionais da educação presentes, quero agradecer a todos. Não usarei os 10 minutos, apenas quero aproveitar o ensejo para agradecer à Câmara, levando em consideração que
o consórcio de saúde, na verdade, eu até fui um dos primeiros entusiastas quando foi lançada a proposta no governo, mas sempre tentando compreender. Num segundo momento eu não fiquei contra, mas eu quis ter maiores preocupações quando eu estive na UPB e fui indagado sobre alguns pontos. Mas entendendo a problemática da saúde no país hoje, eu não tenho, claro que é um projeto, é uma ideia, é uma aposta dos 20 municípios que compõem a região do Sisal. Isso também já é uma realidade na Paraíba e em Alagoas, muito mais na Paraíba, onde uma equipe de trabalho do Consisal lá esteve, para ter mais segurança em tomar a decisão. É uma proposta do governador, aceita, que na verdade incentivou e aceita por todos os consórcios da Bahia. Na verdade, a nossa busca na agilidade da aprovação é porque, como não terá recurso para atender os 10 consórcios, aquele que antes tiver aprovação pela Câmara, tiver as dúvidas esclarecidas e apresentar a proposta final, é a que vai ser primeiro, vamos dizer assim, ter o recurso disponível, porque o Estado vai oferecer a policlínica. E a gente abraçou, como prefeito, ainda que algumas dúvidas, que ainda é um processo novo. Na verdade, a gente está fazendo uma aposta, porque a gente precisa dar resposta à questão da saúde. A questão da saúde hoje é urgente, né? E aqui tem vereadores que trabalham na saúde, então acompanha isso de perto. As demandas do Estado também não consegue atender, que tem verba maior, mas também quando vai para os hospitais do Estado, lá também nós encontramos problema, haja vista o que se passa no Cléristo. Né? É a prova de que, por melhor estrutura que tenha, não consegue atender todas as demandas. Imagine um município que, ainda que tenha recursos vinculados, é insuficientes para você atender de forma satisfatória a comunidade. Eu acho que a gente até entende, e às vezes até tem alguma tensão, porque é claro que o vereador ele sofre a pressão por parte da comunidade, que às vezes está com contato direto, mas não quer dizer que dentro da prefeitura nem sempre você tem todas as condições. Isso não, a gente não pode se eximir da responsabilidade de buscar superar as dificuldades, inclusive de ordem financeira, né? Mas não é fácil você resolver. E aí a gente entendeu que o governo, em não tendo condições de abraçar a saúde, colocou o consórcio como alternativa, porque tem que se dar uma resposta. Mas é esse mesmo caminho? Ninguém tem a certeza. Agora, é claro que depois da avaliação de estudo de experiências, me parece que é o que está hoje mais, está dentro das possibilidades do governo do Estado, em oferecer uma policlínica. A proposta são de 32 especialidades, e aí eu acho que muitas dessas nos contemplariam, mas também ainda vai ter as discussões do repasse que vai ser feito de acordo com o consórcio, em cima do número de pessoas atendidas da população. Então, na verdade, chegou um momento que todo mundo quis dizer, opa, mas essa responsabilidade, se cria o consórcio, o Estado bota a policlínica, e para manter, mas a gente entendeu que alguma coisa teria que ser feita, ainda que a gente não tenha a segurança total que vai ser 100% bom para os municípios, porque, inclusive, de todo o custeio fica, se eu não estou enganado, alguém possa até me ajudar, que agora estou com uma fase, se é 40 do município, acho que é 60 do município e 40 do Estado, não é isso? Mas assim, eu hoje defendo, porque eu acredito que o que não pode ficar é como está. E a gente entende que no momento que tem essas policlínicas na região, você já vai ter uma diminuição nos seus custos de todo dia estar indo para Salvador ou para a Feira de Santana, porque não é só o custo de combustível, de hora extra, além dos contratempos que lá tem, que você ainda teria que ter mais uma estrutura em Salvador, se fosse para minimizar a situação. Mas, em todo caso, acho que é uma aposta e caberá aos prefeitos e a todos os interessados fazer os ajustes, pressionar para ter os ajustes necessários. Mas eu acho que um primeiro passo teria que ser dado,
né, eu não tenho conhecimento de nenhum prefeito na região resistente, claro que tem suas dúvidas, mas entende que uma resposta teria que ser dada à problemática da saúde hoje no estado da Bahia. Eu acho que não só no estado da Bahia, é uma realidade brasileira que não é fácil, porque tanto não é fácil que você paga um plano e na hora do atendimento, lá você enfrenta a fila, lá você também tem aborrecimentos. Imagine o cidadão que não tem acesso a um serviço pago. Mas eu acho que esse é o desafio e eu agradeço. Claro que eu não tenho antecipado qual é o resultado, mas eu quero dizer aqui qual é a minha posição. Ainda que com algumas ressalvas, mas eu acredito que há uma proposta, há uma intenção, e a gente espera, claro, que vai depender de nosso envolvimento, realmente possa dar certo, como o consórcio dos maquinários aí que possibilitou as barragens, limpeza e tal, eu acho que é algo que hoje é inquestionável. O consórcio hoje é inquestionável quando você vê a contrapartida do município e os serviços oferecidos. A gente espera que a saúde também possa ficar pelo menos igual, mas o ideal é que avance ainda mais do que o consórcio que trata dos serviços de limpeza, de estrada e tal. Então, era a minha manifestação aqui. É evidente que até Osni, junto com José Silva, eu até lamento, porque me passou. Eu acho que do ponto de vista de maiores esclarecimentos, seria ele como presidente e o diretor executivo quem teria mais propriedade, mas eu acho que isso não... Porque, na verdade, é aprovação na Câmara. A Câmara está autorizando, mas ainda tem muita discussão, e aí a gente pode até propor, mesmo a Câmara aqui aprovando, posteriormente a gente também pode trazer, porque, na verdade, aqui é só um passo até chegar à finalização dos trabalhos. Pois não. Senhores vereadores, senhor prefeito, senhoras aqui presentes, bom dia. Houve várias discussões aqui a respeito do projeto, inclusive o vereador Isaías foi até a Raido, tentar até pressionar, mas eu entendo que saúde é uma coisa muito séria. Desde o início do meu mandato, eu estou no meu 3º mandato, e assim... somos forçados, na realidade, a trabalhar com saúde, porque, assim, infelizmente, a demanda é muito grande, aí somos, na realidade, obrigados a tentar resolver uma demanda tão grande de problemas relacionados à saúde. Então, assim, tem uma esposa que é enfermeira, trabalha com saúde, todos conhecem, que é a Rosana, e digo que não é fácil trabalhar nessa área. Sei que todos os prefeitos que já acompanhei sempre tem muitas dificuldades em relação à questão de procedimentos da saúde, principalmente os procedimentos de emergência, porque é uma situação que muitas vezes você não pode nem prever quanto vai se gastar, porque são acontecimentos assim imprevisíveis. Você não pode fazer, tem uma previsão orçamentária, mas infelizmente às vezes ultrapassa o valor. Então, assim, sempre acompanhei pacientes para outros municípios, para a feira principalmente, Salvador. Já cheguei ao ponto de tirar paciente aqui esperando regulação, de estar 30 dias aí com o fêmur quebrado, a gente botar numa ambulância, chegar em Salvador, transferir para um carro particular, se humilhar na frente de um hospital, como várias vezes fiz isso, para tentar colocar o paciente para dentro do hospital. Então, assim, não é fácil, prefeito. Só que, assim, o que acontece é que, assim, é um projeto interessante, como vários projetos já chegaram aqui nessa casa, e a Câmara nunca deixou de aprovar. Só que a minha preocupação na discussão aqui desse projeto é porque foi enviado o projeto para cá e não teve uma discussão da parte da gestão, do gestor, assim, não teve um esclarecimento melhor, tanto que eu fui buscar esse esclarecimento em Serrinha, inclusive esse protocolo foi um vereador de Serrinha, Fernando, que me passou. E assim, li na íntegra. E assim, tem alguns pontos que assim me preocupa em relação ao projeto que eu queria perguntar, aproveitar a sua presença aqui. Em relação, tem um artigo, não sei se é o artigo 7º, se eu não me recordo bem, acho que é o 7º, onde fala da questão da votação, que só vai ter direito a voto os municípios acima de 35 mil habitantes. No caso, Teofilândia já não entra. Aí me preocupa, na escolha do presidente do consórcio, na escolha da sede, como é que fica Teofilândia em relação a essa questão? Nós sabemos que é um projeto bom, agora que
no papel é tudo muito lindo. Agora, na prática, a gente vê que a saúde do nosso país está falida. Essa é uma realidade. A humilhação que eu vejo no dia a dia. Tive em feira essa semana, só para lembrar os senhores vereadores, Carlinhos, que frequenta lá a Casa de Saúde, está para fechar. Sabe por quê? Porque o município, o prefeito José Ronaldo, não está conseguindo repassar a demanda muito grande de cirurgias. Então, assim, os municípios vizinhos aqui, todos, encaminham o paciente para lá. E aí, assim, o médico me falou que uma cirurgia, a média de uma cirurgia é R$100, R$150 que o SUS paga para um médico, para uma cirurgia de retirada de um mioma, por exemplo. Então, assim, é um valor muito irrisório. Então, eu queria que você me respondesse em relação a essa questão e se preocupasse mais em relação à questão da saúde de Teofilândia, porque eu sei que você fala muito em relação ao orçamento, mas assim, tem muitas situações aqui em Teofilândia que precisa ser revista, precisa ser feito um levantamento junto com a Secretaria de Saúde, porque assim, os casos de câncer, por exemplo, em Teofilândia, passa de 500. Então, assim, tem pessoas que são transferidas no mesmo veículo com outros tipos de problemas, e essas pessoas saem 3 horas da manhã, por exemplo, daqui para ir para Salvador para fazer um tratamento. E aí tem que esperar o atendimento de todas as outras pessoas, essas pessoas que estão com câncer. E às vezes câncer até terminal. Sei que cobrei muito aqui nessa casa, sei que você dá a sua contribuição de um salário mínimo para o hospital. Antes, na outra gestão, cobrei várias vezes aqui, o gestor acabou não repassando. Eu acho que é um hospital que merece realmente o apoio do município. E assim, penso que é importante também se analisar a questão do ortopedista que foi retirado, do urologista, que está aparecendo muitos casos de câncer de próstata no nosso município. Então, assim, exames que às vezes as pessoas não estão tendo uma facilidade, como antes a gente tinha, como ressonâncias e tomografias, tem que ver o que está acontecendo. Eu mesmo marcava com muita facilidade em Feira de Santana e hoje a gente vê que não está conseguindo marcar, nem através da secretaria. Então, assim, às vezes um exame básico de pessoas que não têm condição de pagar esses exames, como ultrassom e outros exames para fazer um pré-operatório para uma cirurgia, e às vezes a secretaria a gente vê que tem uma dificuldade muito grande. Então, prefeito, eu peço que reveja essas questões, aproveitando que a gente está falando de saúde aqui, e gostaria de saber da sua pessoa em relação a essa questão desse artigo 7º, em relação a essa votação. Bom, sobre a questão da saúde e todas as reivindicações, na verdade são reivindicações que a gente tem. Inclusive, já determinei a secretária, porque nós recebemos há menos de 30 dias uma comissão do hospital, representando, vamos dizer, vários segmentos, sobre questões salariais, vantagens. Não era só questões salariais, era questão de vantagens. E eu disse para eles com muita franqueza que reconhecia o direito deles reivindicarem. Mas para que a gente não entrasse apenas no embate do que eu quero e do que o prefeito pode ou quer dar, que muitas vezes, se quiser, e não é assim, não é assim. E aí a gente fez uma proposição de tirar uma comissão, inclusive eu fiz uma fala, eu acho que tem coisas aqui que é possível, acho que Walter lembra, tem coisas que são possíveis a atender, é questão de ajuste, e tem coisas que eu já vou ser sincero, eu acho que não tem, não é que não tenha direito, não vamos ter condições. E aí eu coloquei aqui para a secretária que, para que a gente acabe de uma vez por todas com a questão do que pode e se não quer fazer, é que nós vamos abrir as contas da saúde. Que essa, para mim, passa por aí. Não tem outra discussão a fazer, a não ser abrir as contas da saúde. Porque, certamente, o complemento de recurso livre está além da nossa capacidade. Mas, mesmo assim, por entender, até porque, se o vereador também sofre a pressão, porque está no contato direto com a população, muito mais está o prefeito. Eu acho que isso eu não estou dizendo uma novidade, porque diz que é Deus, aí quando o povo diz até brinca, eu digo, rapaz, tira esse peso de mim, que é Deus no céu e o prefeito na terra. Então já vem com essa. Então o que eu quero dizer é que, assim, entendo, eu acho que na verdade a gente tenta de alguma forma, a pressão, a gente tenta ver, quando tem a válvula de escape, a gente quer sair. Agora, nós temos feito o que podemos. Claro que eu entendo que sempre podemos estar revendo. Sempre dá para rever. A gente sempre pode estar equivocado, fazendo uma aposta em um recurso e que pode ser melhor investir em outra área. Esse é um ponto. Sobre a questão
que você colocou aí, na verdade, outros prefeitos já discutiu, mas a gente não chegou a um consenso como resolver, que é exatamente sobre a votação. Eu acho que, na verdade, todos lá olharam para esse ponto, mas nós não conseguimos, até pela dinâmica das coisas, às vezes há uma certa dificuldade de encontrar todos os prefeitos disponíveis, mas o fato é que nós não conseguimos chegar a um consenso. O que discutimos com a média de uns 10 prefeitos que estavam na última reunião, é que a gente disse, não, a discussão não está acabada. O fato de passar pela Câmara, a aprovação ou não, não quer dizer que o processo está acabado. Na verdade, é o primeiro processo. Porque se a Câmara, ela não, vamos dizer assim, não permite que a Prefeitura faça parte, não tem por que discutir mais nada. Então, esse, na verdade, é um primeiro ponto. E aí eu posso até me comprometer, aqui eu me comprometo, em trazer Osni e Zé Silva, porque, na verdade, é o diretor executivo, Osni faz a articulação política, mas eu acho que esses detalhes, como você está colocando, eu acho justo, eu acho que temos ainda a oportunidade de trazê-lo aqui para esses esclarecimentos. Prefeito, Sim. a questão é justamente essa. Por que Teofilândia serve para participar do consórcio e precisa, e por que não tem direito a voto? É isso que eu não entendo. Por que essas cidades vão contribuir da mesma forma que as outras irão contribuir? Então, por isso que a gente estava pedindo a questão do protocolo. E aí, assim, eu fiquei até chateado com Isaías em relação a ele se manifestar da forma que se manifestou. Para mim, assim, houve um pouco de maldade, que não temos intenção nenhuma de dificultar o projeto, porque nós sabemos das dificuldades que o município passa em relação à saúde. Só que, assim, não estava bem esclarecido. Então, assim, iremos votar sim. Fizemos a emenda ao projeto, modificando um texto, mas me preocupou essa situação. Pô, Teofilândia vai pagar, agora não vai ter direito a votar onde vai ser a sede, quem vai ser o presidente, e aí? Mas porque é acima de 35 mil habitantes. Mas assim, Reinaldo, assim, para nós, eu acho que é pertinente a sua preocupação, que também é minha, porque inclusive lá nós conversamos quais seriam os municípios que estaria, vamos dizer, só teria aí Coité, Euclides da Cunha, que está vindo para essa região, já pleiteou fazer parte dessa região, seria a minoria dos municípios, Serrinha, Coité, Araci, Euclides da Cunha. Então, dos 21, com a entrada de Euclides, que ficariam com acima dos 35 mil. Então, eu acho que nós, sendo maioria, nós teremos condições de rever. Como eu estou dizendo, aqui a aprovação aqui não finaliza esse processo. Aqui é só a primeira etapa de uma série de acontecimentos que ainda vão ser desenrolados para a gente chegar na finalização do documento final. Então, eu estou assumindo aqui o compromisso para que esses e outros esclarecimentos a gente pode assumir aqui, logo de passar as festas juninas, trazer Zé Silva e Osni aqui, porque é quem terá condições do ponto de vista técnico para trazer mais detalhes. Prefeito, só a título de esclarecimento sobre essa questão do direito a voto e sobre a questão do consórcio, eu sempre coloquei aqui, quando esse projeto chegou nessa casa, que era importante os vereadores correrem atrás de informações, pesquisar. Inclusive, coloquei que era importante se entrar no site da CESAB para ter acesso à documentação da lei específica que fala da criação dos consórcios públicos no Brasil. E se tem o protocolo de intenções, que o próprio prefeito assinou lá em Salvador, que ele dá as diretrizes com as diversas cláusulas de como será formado esse consórcio público. Como Vossa Excelência colocou aqui, essa votação aqui é apenas um processo. Eu digo isso porque o vereador Reinaldo coloca aí, Teofilândia não vai ter direito a voto. Está aqui no protocolo de intenções, no parágrafo 7, que diz que Teofilândia tem direito a voto. Parágrafo 7º. A representação de votos na Assembleia Geral terá como critério a base populacional, conforme o seguinte: município de até 35 mil habitantes vai ter direito a um voto. Município acima de 35 mil habitantes até 75 mil habitantes, 2 votos. Porque, como fala aqui, está seguindo o preceito da proporcionalidade. Quanto maior o município, mais importância, tanto do ponto de vista econômico e populacional, o município tem. Então, Teofilândia vai ter direito a voto, sim. Vai ter, está aqui no protocolo de intenções. Eu acredito que o que falta mais
é a participação e a informação para se votar os projetos nessa casa. Porque eu percebi, falei aqui nessa tribuna, que fiquei aqui, falei inclusive que não iria falar mais do consórcio público, porque fiquei gritando aqui no deserto, pedindo, porque muito vereador achou aqui, que por eu ser da situação, eu queria que o projeto fosse aprovado de maneira, mais, não digo nas coxas, na pressão. E não foi isso. Agora, senhores vereadores, me perdoe, falta leitura, falta correr atrás, porque eu fico aqui, trouxe diversas informações aqui desse projeto, para as Vossa Excelência. O projeto de lei é só 2 páginas, minha gente. O projeto de lei são 2 páginas. A gente tem que saber diferenciar os processos. Existe um protocolo de intenções, que são mais de 10 páginas, que foi trazido aqui pelo vereador Reinaldo nessa casa, que foi pego em Serrinha, é protocolo de intenções. Protocolo de intenções é diferente de projeto de lei. Fui em Serrinha, vereador Reinaldo, como a Vossa Excelência colocou aqui, como Vossa Excelência vem colocando, vou repetir aquilo que eu disse na rádio novamente aqui, nessa casa. Vossa Excelência vem para a tribuna, vem para essa casa e coloca algumas questões que depois que a gente corre atrás, para saber realmente se é da maneira que Vossa Excelência coloca, não condiz com a realidade que Vossa Excelência coloca. Entendeu? No que diz respeito a essa questão do artigo 6º, que inclusive, senhor presidente, eu quero entender essa questão do artigo 6º aí, porque eu fui em Serrinha, conversei com o vice-presidente da Casa de Serrinha, peguei a cópia do projeto já publicado, aprovado, comparei com o de Teofilândia, e está lá todos os artigos, inclusive os números, os artigos, são 7 artigos o projeto lá em Serrinha, Teofilândia também são 7. Todos os parágrafos, senhor prefeito, igual. Todos os parágrafos igual, todos os artigos igual. Então, me desculpe, me perdoe se às vezes os vereadores têm a impressão de que a gente vai para a rádio defamar a imagem, mas não é, porque a gente precisa dar respostas imediatas à sociedade. Eu percebo que, como eu já coloquei aqui, a saúde é tratada como questão politiqueira nesse município, porque vem se colocando nessa tribuna aqui que a pessoa está 3, 4 dias, 7 dias internado no hospital e que a culpa e a responsabilidade é só do prefeito municipal, independente de que prefeito foi. Isso foi colocado durante muitos anos aqui, tanto no período de Jackson como no período de Técio, e hoje, para eu que estou aqui hoje, representando esse município, e entendo que só o prefeito, seja de que partido for, não vai resolver, eu fico triste. E quando o projeto chega aqui na casa, que a gente precisa dar essa resposta à sociedade, eu percebo que a politicagem atrapalha o andamento do projeto, por parte de alguns vereadores. Eu sei que não são todos, mas que a politicagem atrapalha, atrapalha. Agora sim, o projeto está aí para a gente votar. Eu espero que seja votado o mais rápido possível, porque eu tenho informação que em outros municípios já foram votados, inclusive Teofilândia, acredito eu, que vai ser um dos municípios que vai entregar mais atrasado. Para o prefeito ter uma ideia, a Serrinha foi publicado dia 26 de abril, gente. 26 de abril. Tem mais de um mês que em Serrinha já foi publicado o projeto. Enquanto o Teofilândia está esperando para se votar um projeto de 2 páginas. Não andar nem 2 páginas, 1 página e meia. Me perdoe, mas infelizmente isso acontece por causa da politicagem de Teofilândia. Só para responder, eu não quero nem dar seguimento, porque ele tem um pensamento, eu tenho outro, então assim, não adianta a gente ficar aqui discutindo, o importante é avançar. Eu acho que não é questão de leitura, a Vossa Excelência entendeu errado aí. O próprio prefeito falou ali na tribuna que está discutindo essa questão da votação, mas não vou entrar nesse mérito de leitura, do que você pensa, do que eu penso, que não vai levar a lugar nenhum. Eu trabalho com saúde, você é agente de Edemias, sabe muito bem das dificuldades que temos aqui no município. Mas a questão é um projeto interessante, o advogado da Câmara, prefeito, deu um parecer contrário. Então, assim, queríamos o quê? O protocolo de intenções para que a gente lesse. Não podemos votar uma situação só porque veio um projeto pequeno e a gente tem que chegar aqui e votar de qualquer jeito. Não, o advogado da Câmara está para assessorar a Câmara. E temos que seguir o que ele diz. Infelizmente, ele deu o parecer contrário, ele queria o protocolo de intenções para liberar o projeto. E foi conseguido o protocolo de intenções, limos, existem alguns artigos que realmente
os prefeitos terão que discutir para reajustar essas questões, mas o importante é que seja votado. Mas não vou entrar na discussão com vocês, Isaías, porque vai haver outras reuniões, a gente pode discutir mais a fundo, porque a intenção aqui é outra. Peço ao presidente que possa finalizar, prefeito, e agradeço pela informação. A Walter quer falar. Prefeito, eu peço só um minutinho. Senhor presidente, colegas vereadores, vereadora, pessoal representando a educação, na pessoa aí do nosso secretário Luciano e de Eronise, eu chamo aqui uma observação que muitas vezes, prefeito, é bom que Vossa Excelência esteja aqui e perceba que o perfil das discussões que acontecem aqui, às vezes acaba respingando em Vossa Excelência pela forma que é colocado. Porque muitas vezes, como alguém representa a gestão, a forma que se coloca se provoca uma reação. É claro que eu fiquei incomodado, porque quando o colega vai à rádio comentar sobre o projeto, isso me preocupa, porque da forma que se é colocado, dá a entender que nós estamos aqui, como já foi dito abertamente aqui pelo colega Isaías, que a gente cobra da saúde, e quando chega um projeto, a gente não quer votar para prejudicar a gestão. Eu acho que dessa forma não procede. O que nós estamos falando é de um projeto que vai ser executado no futuro e que nós precisamos ter muito cuidado no que nós vamos aprovar, porque nós estamos aqui para criar essas leis, para aprovar, mas temos que ter muita responsabilidade, até porque é o dinheiro público que está em jogo, é a vida das pessoas que está em jogo. E outra coisa, eu tenho um compromisso direto com a saúde, como todos sabem, mas eu sou muito prudente, porque são 21 municípios que envolvem nesse projeto. De Euclides da Cunha, quem conhece Itiúba, que é muito distante, então é importante, é uma ajuda aos municípios, mas não vamos nos entusiasmar demais para a gente não se decepcionar. Então vamos ter muito cuidado, porque não é fácil. A demanda da saúde é geral em todos os municípios. É bem-vindo, muito, devemos buscar essas alternativas, o governo está tentando acertar, eu acho prudente, mas vamos ter cuidado e não vamos nos entusiasmar demais, porque podemos nos decepcionar lá na frente. E eu até gostaria da oportunidade de agradecer ao prefeito em ter aberto as contas da saúde, porque eu achei um gesto muito nobre. Porém, nós marcamos para a semana seguinte com a secretária a documentação, e infelizmente até hoje ainda não chegou às nossas mãos a documentação necessária. Então seria importante que Vossa Excelência converse com ela, porque assim, a gente da comissão já ia até pedir um prazo para a apresentação dessa documentação que ainda não chegou às nossas mãos, então não foram disponibilizados. Então nós temos situações para analisar, para propor, e a partir daí é que nós vamos tentar buscar as respostas que a gente precisa. No mais, agradecer o espaço e a paciência do prefeito, que é de 10 minutos, já ultrapassou aí aguardando os comentários, mas eu acho que cada um trabalhando a sua parte com responsabilidade, quem ganha é o município e as pessoas. Obrigado. Vereador Igor. Vereadores, senhor presidente, as professoras presentes aqui, em especial aí as madrinhas do PME. Senhor prefeito, esse não é o primeiro consórcio que vem para essa casa, e o outro, participou aqui o vereador Jordânio, o vereador Reinaldo, o presidente João Carlos e a minha pessoa, e houve a mesma discussão, a dúvida, a incerteza. E se os vereadores lembram, foi convocado aqui Osni e mais um assessor do Concisal, e aqui ele esclareceu e nós votamos. Naquela época, lembro-me bem que houve um manifesto forte, contrário. E depois do que Osni veio falar aqui, nós chegamos a um consenso e votamos o Concisal. Sendo, naquela época, a maioria vereadores de situação, mas mesmo assim só passou aqui nessa casa depois de uma discussão ampla.
Hoje trouxe fruto. E depois, Tá aí. depois do contrato, das intenções, Tá teve que aí. vir para cá antes. Tá aí os frutos do Concisal, né? Eu sinalizei desde o princípio aqui ao vereador Isaías, onde ele pedia o voto, não questionando a discussão, a busca. Reinaldo sempre falou que ia nas outras cidades para saber, mas hoje vai haver a votação e dizia: ó, Isaías, da minha parte fique tranquilo que eu estarei aqui para votar. Até porque é um projeto e o nosso município tem que estar preparado para receber. Se vai receber, de que forma vai receber. E assim, há um questionamento muito hoje na região. Eu acho que a maioria dos vereadores aqui são questionados. Eu já fui procurado por alguns colegas aqui da região vereadores, porque nós aprovamos o Concisal. O Concisal hoje recebe muito recurso, e não só Teofilândia, toda a região, todos aqueles que participam do Concisal. Ou parabenizo o Concisal ou critico, mas nenhum ainda correu atrás para fiscalizar se realmente esses recursos estão sendo bem aplicados, para estar olhando as contas do Concisal. E nós, vereadores, temos acesso. Então, assim, essa falha na região existe, e quando a gente vem trazer uma temática aqui de estar cobrando algo que o Concisal não fez, ou que o Consaúde vai deixar de fazer, nós temos que também estar a par, ver de que forma está sendo gasto o recurso. Era isso que eu queria falar, prefeito, com relação a projetos que direcionam, solucionar questões que é voltada à população de Teofilândia. Pode ter certeza que Vossa Excelência terá o respaldo da Câmara. Prefeito. Quando o vereador Walter fala da paciência, eu tomei uma lição com o professor que foi dono aqui da FTC, acho que muitos aqui conheceram. Agora eu não relembro, como era o nome? Geraldo. Professor Geraldo. Certa feita nós nos encontramos em Salvador, e ele falando sobre o desafio desse jovem prefeito frente aos desafios da prefeitura, né, das respostas. E me deu muitos conselhos, né, como um professor, como um homem vivido. E ele me falou duas coisas que para mim vai fazer diferença na minha vida. Já fazia e eu encarnei esse negócio. Ele disse assim: olha, um líder não pode guardar rancor e tem que estar sempre preparado para ouvir. Então, eu acho que eu estou tentando todos os dias colocar isso em prática. A gente lê, ouve, mas não coloca em prática. Então, eu acho que a gente tem que ter paciência mesmo nesse cargo que o povo colocou. E aí, assim, eu quero só ser espécie de conciliador. Eu acho que nós estamos num espaço democrático e cada um tem uma formação, tem um jeito. Até individualmente, na vida pessoal, cada um tem um jeito. Encara as coisas, fala de uma forma, e tudo isso eu sei que repercute. Mas aqui, nesse momento, eu só quero, até porque eu estou preocupado também com os professores, que eles nem sabiam, eu acho que a maioria nem sabia que ia entrar, ia ter esses pontos também para ser votado. Mas assim, eu acho que a gente não tem que fugir do debate. O debate é bom desde que a gente não perca o respeito, tenha cuidado com o que se fala. Eu acho que se avança, mesmo nas tempestades. Temos que ter o espírito aberto para isso. Então, eu vou assim, assumir o compromisso, porque ainda há tempo, para que, como eu já tinha dito, estou reafirmando apenas, trazer Osni e José Silva aqui. Eu acho que ainda tem pontos que podem, independente da aprovação, até para esclarecer aquilo que pode ser dúvida, que é normal, um documento novo que nem todos têm as respostas, que alguém fez a produção lá e aqui é interpretado. Às vezes a interpretação é diferente para cada pessoa que vai ler. Mas eu só queria dizer isso e reforçar. Eu acho que aí Igor fala uma coisa que é muito importante quando você fala da fiscalização. Mesmo porque vem as cotas, o que a gente briga é pelas cotas a favor do município. Mas os prefeitos não têm acesso ao recurso. Ele é lá, tem a presidência, tem o diretor executivo e que tem que estar lá para dar as respostas. Então, da minha parte, se aqui eu falo sempre que nunca teremos esse problema de abrir as contas, eu também vou fazer a defesa que os vereadores estariam até nos ajudando na hora de fazer essa fiscalização.
porque às vezes as nossas demandas não nos permitem ir estar lá verificar também, que eu acho que eu, como prefeito membro, também tenho essa responsabilidade. Mas aqui nós estamos defendendo os interesses de Teofilândia, então os vereadores também podem fazer esse serviço à população. Então, como eu não quero criar mais contendas nesse espaço hoje, eu quero finalizar e agradecer também pela oportunidade. E, como não sei se no outro ponto terei, mas eu quero aqui agradecer também pela participação do PME, da participação das pessoas, essas professoras maravilhosas que dedicaram aí os seus últimos dias, e gente aqui com sono, e gente com cara de quem passou noites em branco, se dedicando para construir um documento que é para a Teofilândia. Não é para a gestão A, a gestão B, é para os próximos 10 anos de Teofilândia. Eu pude perceber assim muita dedicação, muita responsabilidade. Inclusive, eu fui muito incisivo aqui quando eu falei: as propostas têm que casar com a situação financeira do município, independente de quem vai ser o gestor lá na frente. Então, eu poderia me preocupar agora só com uma parte de vamos fazer. Não, eu me preocupei com o hoje e com o futuro da gente casar os sonhos da educação, mas dentro da realidade financeira do município, para a gente não ter que travar certos debates, que vai ser só debate de quem tem posição, às vezes, que não é tão 100% afinada. Certo? Porque tem a pressão da categoria, que é justa, é legítima, mas tem que ver sempre o outro lado. Porque senão a gente vai ficar cada um na sua posição e não vai render. Mas o que eu queria dizer, minhas palavras aqui, para finalizar, é de agradecimento a todas as pessoas que contribuíram para fazer o Plano Municipal de Educação de Teofilândia. Que eu quero dizer, como sou licenciado em História, eu vi um documento muito bem feito da parte da elaboração e também da responsabilidade de fazer a coisa afinada na lei e casando com o pensamento nacional, porque só dá certo assim. Se não fica Brasília pensando uma coisa, nós aqui vivemos outra realidade e essa teoria não se aplica na prática. Então, eu só queria aproveitar já para agradecer, inclusive os vereadores que aqui estiveram participando de um momento que para mim foi histórico para a Teofilândia. Era isso, meu muito obrigado pelo espaço. Até peço um pouquinho de paciência aos educadores, é porque tinha algumas matérias, mas é coisa rápida. Essa causou um pouco de polêmica, mas eu acho que as próximas só tem mais uma e não deve causar. Eu gostaria só de fazer um esclarecimento, até pela fala do vereador Isaías, quando ele fala que Serrinha publicou em março, em abril, não sei que mês foi que ele falou. Em abril, 26 de abril. Mas nós recebemos 19 de maio, então completou um mês ontem. Eu, assim, só esclarecendo em relação ao Concisal, votamos aqui na época, eu, o vereador Reinaldo, o vereador Igor, o vereador Jordânio, que foi eleito na legislatura passada também, votamos favorável, porém, exigimos que esse protocolo de intenções viesse a essa casa, precisou até o prefeito de Serrinha vir fazer esclarecimentos aqui na época. Então, assim, foi votado, na época, até da gestão do ex-prefeito Técio Nunes, está servindo pressão dele, e éramos situações, mas a gente protocolou até fazer a coisa certa. A gente sabe que está servindo hoje para o povo e para a gestão até do prefeito Adriano. Sabemos que essa questão da saúde, e torço eu que dê certo, mesmo sabendo que se o governo federal não abraçar a causa, isso aqui vai acabar logo em poucos dias, não vai para frente, porque as prefeituras reclamam que não tem dinheiro, o governo do estado reclama que não tem dinheiro, então está entrando o governo do estado e prefeitura. Eu sempre falei aqui, já falei aqui umas 3 vezes, se o governo federal não abraçar a causa, não vai para frente. Mas vamos torcer que abrace a causa, a saúde precisa realmente disso. Sabemos que vai favorecer o próximo prefeito. Se o prefeito Adriano de Araújo se reeleger, vai favorecer ele. Se for um outro prefeito, vai favorecer até um outro prefeito. Eu até agradeço até a intenção do prefeito Adriano em relação a essa preocupação, sabendo ele que vai servir mais para a próxima legislatura, porque isso protocola, isso demora, e quando vai começar a surgir as coisas, vai ser para a próxima legislatura. O que a Câmara tem é compromisso com o povo. E temos um mês só de projeto na casa. Já está com as 3 semanas que a gente está batendo no protocolo de intenções, a minuta do projeto, que não veio a essa casa. Foi preciso buscar em Serrinha. Então, assim, até, prefeito, tem uma falta de organização de quem
não digo da sua pessoa, digo do advogado, não sei quem é, se é o doutor Guto, um advogado muito bom, não sei se é ele, mas algumas coisas que vem a essa casa, está vindo com alguns probleminhas. Por exemplo, o projeto de lei 010, aquele que aumenta o mandato dos conselheiros da educação, fui cobrado por secretário de Educação, Luciano, várias vezes, e aí eu procurando e ligando para o advogado e cobrando dele. Por final, a gente chegou à conclusão que só tinha vindo um ofício, não veio o projeto de lei. Então ficou um mês essa casa, só um ofício, pedindo para votar uma coisa que não chegou. Aí, quando eu entrei em contato com o Neide, anteontem foi que foi providenciado o projeto de lei e chegou essa casa ontem. Eu também não coloquei na pauta de hoje, porque o projeto de lei, na íntegra, chegou ontem. Então, vamos ver se a gente coloca no dia 30, não sei se vai dar tempo de colocar. Só é uma folha, acredito que dê tempo de colocar, mas tem que analisar o conteúdo do texto. Então, na verdade, algumas coisas que acontecem, tem esse problema. Tucano, por exemplo, mandou o projeto de lei anexado ao protocolo de intenções. Aí, como até o próprio prefeito falou, que pode ser mudado depois, mas a gente tem que ver no que a gente está entrando. A gente está autorizando o município a fazer o quê? Né? Mas, de qualquer forma, foi chegado um consenso de apresentar a emenda basicamente não modifica nada, a emenda que foi feita também na Câmara de Serrim, está feita aqui a emenda e vamos colocar agora a emenda em votação. Quem for favorável? Presidente. O vereador Robson. Senhor presidente, prefeito, professores aqui nessa manhã, senhores vereadores, senhora vereadora. Primeiro, pedir desculpas aos professores que vieram aqui com o objetivo maior, né, de fazer a votação e a aprovação do PME e acabou entrando, né, outras pautas. Né. Pedir desculpas a vocês por isso, mas só para explicar que também são pautas importantes que temos os prazos a serem cumpridos com relação ao consórcio de saúde. Inicialmente, parabenizar ao prefeito por mais uma unidade de saúde da família que foi inaugurado na comunidade de Cidade Nova. Né? Uma unidade de saúde, né, da família que será muito, muito, muito importante para aquela região de Cidade Nova, Vila, Maricota, Boa Esperança e Barreiro, né? Areal também. É uma iniciativa louvável, né? Vai descongestionar aqui o centro de saúde do centro, né? Com essa unidade de saúde. E outra questão que eu acho que é importante é tudo o que estiver acontecendo, né, no país, né, e no estado e no município, o que diz respeito de política pública, é importante que cada vereador, e a vereadora, né, aqui, a gente possa estar buscando informação, ou informações o tempo todo, o tempo inteiro, porque nós representamos uma sociedade que é plural, né? Uma sociedade que é plural e que nós temos da pessoa que não teve acesso à educação até a pessoa que está fazendo doutorado. Então, é uma responsabilidade muito grande de poder representar e representar bem, né, esse povo. Quando alguém parar para conversar ou para fazer um questionamento sobre o consórcio de saúde, nós temos que estar, né, atentos e antenados em saber explicar para a comunidade o que é que está acontecendo, quais são as discussões relevantes na casa, né? E para não tomar muito tempo, só dizer o seguinte, prefeito, que foi muito legal, muito bacana, né, o que foi feito na educação. Abrir as contas da educação, chamar os vereadores da oposição para que possam participar, para que possam mergulhar, né, no conhecimento, no que diz respeito ao orçamento do município, para que não fique dúvida. Porque muitas vezes pode ficar um entendimento de que não está fazendo porque não quer, ou está desviando o dinheiro, ou o dinheiro está indo para onde? Como foi feito na educação, né? E deu para perceber que não tinha condição naquele momento de se dar os 13%, né? A proposta deve ser seguida, né, como exemplo na questão de saúde, né? Vamos chamar
né, a comunidade, vamos chamar os vereadores, todos os vereadores e a vereadora, né, para ter o conhecimento, né, do que está acontecendo na saúde, né? E a proposta E aí eu acho que é um banho de transparência, é um banho de democracia, né, que a gente pode dar, né, para toda a comunidade. E com relação ao consórcio, finalizando, dizer o seguinte, que o consórcio, ao meu ver, é uma tentativa. É uma tentativa. Vai dar certo, não vai dar certo, não sabemos. Agora a gente tem que fazer o dever de casa, né? Que é o pontapé inicial. Buscar conhecimento para aprovar, né, esse consórcio, esse projeto, né, para que a gente possa tirar um pouco. Porque no Brasil, muito foi aproveitado com relação à água para se ter voto. Os chamados currais eleitorais. E hoje, na saúde, a saúde ainda é, né, um curral eleitoral muito forte, Marleide, de se fazer voto. Ainda tem sido uma máquina de voto para muita gente. E nós precisamos potencializar as políticas públicas de saúde, sim, para a gente poder construir um país que não começa de Brasília, que, ao meu ver, começa daqui, de onde nós estamos, que precisamos fazer a diferença, sim, enquanto agentes de transformação. Obrigado. Dando continuidade, coloque em votação a emenda. Presidente, a emenda nem chegou na nossa mesa, porque é importante a gente conhecer a modificação da emenda. A emenda só muda o artigo 6º, eu acabei de ler, novo colega. Sim, novo colega, mas é porque assim, eu gostaria agora de comparar, pela mesa. Eu gostaria que Vossa Excelência colocasse aí, porque esse artigo 6º, ele é importante, pessoal. Só para vocês terem uma ideia, ele autoriza, no projeto atual, ele autoriza ao prefeito a realizar essa despesa. Ele autoriza, a Câmara tem esse poder de autorização. E está autorizando. Eu gostaria de saber como é que ficou. Só para, porque assim, a discussão ela se estendeu, né, realmente Vossa Excelência leu. Eu gostaria de saber como é que ficou aí na íntegra, ler o anterior e ler como é que ficou na íntegra. Eu não posso votar aqui no escuro, né? Eu tenho que saber aquilo que eu estou votando. Eu já li, vou ler novamente. Pronto, obrigado. Solicito do primeiro secretário que faça a leitura do artigo 6º. Agora pedir ao presidente que quando essas emendas forem colocadas assim, que se dê uma cópia para a gente, que é interessante a gente ler, porque uma coisa é você escutar, né? Uma coisa é você ter na mesa, assim, para você olhar, ler, ver como é que estão as palavras, né? Quem tem professores aqui sabe que o português, as interpretações são diversas, então é importante, principalmente no que diz respeito à lei, a gente realmente olhar de maneira detalhada. Então, quando for apresentado assim em cima, pedir, porque já vem acontecendo isso outras vezes também. A emenda é apresentada em cima da hora, é se colocado aqui nessa mesa, e aí a gente fica só escutando aí o que colocam, e a gente não tem acesso de realmente ler para a gente ter o nosso entendimento. Então, que nas próximas vezes que tiver votação que envolva emenda parlamentar, pedir ao presidente da casa que realmente uma xerox seja impressa e que realmente nós que somos da base do governo ter acesso a essa questão. É que se o novo e outros colega, vereadores também. Né? O novo colega não sabe, estamos sem internet. Demorou muito porque estamos sem internet. Foi derrubada uma árvore ontem e caiu, foi rompido um cabo da internet e não foi consertado até o momento. Estamos sem internet na casa. Tivemos que refazer tudo que estava no e-mail, não pôde abrir o e-mail, teve que refazer tudo manual e foi feito. Essa emenda, por ser um único artigo, poderemos ser lido. Se o novo colega quiser a cópia depois, pode pedir a casa para fazer, e todos os colegas estão cientes, e a colega também, estão cientes que foi feita uma força-tarefa para poder votar tudo hoje, porque estamos sem internet. Então, eu vim aqui hoje para votar o PME. Não fui informado que teria projeto de emenda de consórcio, de que teria essa questão do conselho. Foi enviado por SMS para todos os vereadores. Eu não o colega não leu, celular. Foi enviado para todos. Eu tenho uma prova aqui. Eu lembro que Vossa Excelência falou pessoalmente comigo. Falou assim, já ia sábado a votação do PME. Não, tudo bem, presidente. Mas vamos prosseguir para a gente adiantar. Meu secretário, faça a leitura, por gentileza, do artigo 6º e o que foi mudado no artigo 6º. O original,
artigo 6º, as despesas decorrentes da execução desta lei serão atendidas à conta de dotações orçamentárias próprias da Secretaria Municipal de Saúde do município de Teofilândia, estando desde já autorizadas a abertura de crédito especial e suplementar orçamentário. A emenda aqui, que altera, lê-se da seguinte forma: artigo 6º, as despesas decorrentes da execução desta lei serão atendidas à conta da dotação orçamentária própria da Secretaria de Saúde do município de Teofilândia. Só retira a questão de abrir créditos adicionais, que depois, se for preciso, será encaminhado para casa e será votado. Tá vendo? Essa informação é a mais importante, né? No caso foi modificado o projeto, né? Mas vamos votar, até porque eu nunca quis empurrar esse projeto goela abaixo aqui. Na última sessão eu até falei para o vereador Reinaldo: não, vereador, se a questão é o artigo 6º, que dá direito do prefeito abrir suplementação, crédito adicional no orçamento, tudo bem, a gente pode tirar e depois, quando se precisar, encaminhar para casa. Mas eu entendi. Mas vamos votar, presidente. Mas eu quero votar para agilizar. O vereador está causando polêmica. Na sessão passada, o vereador mandou tirar o artigo todinho. Então, exatamente. Está gravado no discurso. Então, nós não tiramos o artigo todinho, porque ficaria o projeto prejudicado. Excelência, eu só estou falando que o projeto foi modificado. Tem algum problema nisso? Mas o nobre colega pediu para fazer isso semana passada. Sim, Vossa Excelência. Tem algum problema eu falar? Vai votar não agora. Tem. O nobre colega vota favorável ao contrário. Fica a critério. Vossa Excelência está causando tempestade no copo d'água. Nesse momento, coloque em votação a emenda ao projeto de lei 08. Quem for favorável permaneça como está. Quem for contra, levante para si. A emenda. Aprovado por todos. A emenda passa a fazer parte da íntegra do projeto de lei 08. E nesse momento solicito parecer verbal da Comissão de Justiça e Redação, o presidente do vereador Robson. Favorável. Vereador Jordânio Borges. Senhor presidente, saudar a presença do prefeito, o pessoal da educação, em nome de Luciano, secretário, dizer que é um projeto, como alguns vereadores antecederam, de grande importância, onde é um consórcio, através do Concisal, para 21 cidades. Eu acho que Teofilândia, com certeza, conseguindo e construindo essa policlínica, vai ajudar muito em alguns exames que hoje nós sabemos que, através da central de regulação, necessita muito. Então, eu acho que a demanda do Estado é grande. Eu acho que o governador Rui Costa, através de consórcio, eu acho que é um grande passo para ajudar os municípios, onde tem pequenas receitas. E dizer, como o vereador Reinaldo falou, o vereador Walter, o vereador Isaías, eu acho que a Câmara ela é composta de 11 vereadores, sendo 10 homens e uma mulher, a vereadora Verusca, e aonde nós temos nossa assessoria Dr. Jones, que deu o parecer contrário, pedindo a minuta do projeto, e isso o vereador Reinaldo foi em Serrinha, conseguiu, debatemos e hoje entramos em consenso. Eu acho que o projeto só tem sentido quando ele é conversado, é debatido e aprovado. E com certeza, presidente, eu como vice-presidente da comissão sou favorável sim que nosso município cresça de forma justa, em parceria com o governo do estado e em parceria com o governo federal. Meu voto da comissão é favorável. Vereador Raimundo. Senhor presidente, senhores vereadores, plateia presente, é um projeto muito importante que venha dar certo em nosso município. Também que haja também mais competência, não sei nessa legislatura, mas na próxima fiscalização, para que não venha acontecer o que acontece na Concisal. Senhores vereadores, aqui tem cada caso a responsabilidade de vir analisar esse projeto, não está querendo segurar projeto para aprovar, mas a gente tem que analisar junto com a assessoria, para que não venha fazer as aprovações erradas, para que venha
prejudicar o nosso município. Portanto, eu quero dar o meu voto, o meu parecer favorável, senhor presidente. Vereador Isaías, presidente da Comissão de Orçamento e Fiscalização. Favorável, presidente. Vereador Emerson. Favorável. Vereadora Verusca. Favorável. O vereador Walter, representando a Comissão de Saúde. Favorável. Vereador Reinaldo. Nesse momento, coloque em votação o projeto de lei 08, com a emenda modificativa, fazendo parte do projeto de lei. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contra, levante para anuncie. Aprovado por todos. Passamos agora para o projeto de lei 014, que é o PME. Solicito o primeiro secretário que faça a leitura do ofício 187 de 2015. Ofício de número 187/2015. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Vereadores do município de Teofilândia, estado da Bahia. Excelentíssimo senhor, cumprimento-me e sirvo-me desta para encaminhar a esta Casa da Cidadania a minuta do projeto de lei do Plano Municipal de Educação de Teofilândia, vigência 2015/2025, conforme dispõe o artigo 8º, combinado com o artigo 14, ambos da lei de número 13.005/2014 do Plano Nacional de Educação, PNE. A função do Plano Municipal de Educação é assegurar o fortalecimento das políticas educacionais e reforçar o papel do poder público na implantação do direito ao acesso à educação de qualidade. O documento final do Plano de Educação de Teofilândia, PME, segue o princípio da participação democrática e constrói de forma coletiva, articulado com um Plano Nacional de Educação, PME, da Lei 13.005/2014 e o Plano Estadual de Educação, PEE, e em consonância com a Constituição Federal de 1988, com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, de número 9.394/96. Uma ação cujo processo percorreu os seguintes passos: levantamento diagnóstico da situação educacional do município, análise dessa realidade em consonância com a revisão de metas propostas pelo PME do decênio de 2007 a 2017, consolidando um texto base sobre o foco das políticas educacionais necessário para o município e definição de metas e estratégias de um novo PME do decênio 2015/2025, em audiência realizada no dia 16 de junho de 2015. Pelo presente exposto, solicito que o projeto de lei de número 014/2015 seja tramitado em sessão extraordinária na forma regimental, em caráter de urgência urgentíssima. Certo que tanto o Executivo quanto o Legislativo prezam pelo bem-estar dos moradores de Teofilândia, aguardo o deferimento do pedido. Na oportunidade, apresentamos a Vossas Excelências, vereadores, os protestos de consideração e estima. Gabinete do Prefeito Municipal de Teofilândia, Adriano de Araújo, Prefeito Municipal. Depois de lido o ofício, fica em discussão. Nesse momento, se alguém quiser falar, as pessoas, fica aberto o espaço
Alguém da elaboração do plano quer falar sobre o defeito do plano? Então, nesse momento, coloca em discussão. Temos o parecer jurídico do referido projeto 014. E nesse parecer, ele apenas cita as duas formalidades jurídicas, coisas simples, que ele solicita para substituir o parágrafo 1º por parágrafo único, já que se existe parágrafo 1º, teria que ter 2º, 3º e tal. Só tem o parágrafo 1º, então passa a ser parágrafo único, e substituir a numeração ordinal para cardinal a partir do artigo 10º e 11º. Foi feita a emenda, só fazendo essas duas alterações. E se alguém quiser falar, fica o tempo aberto. Caso contrário, vamos seguir para a votação. Senhor presidente, plateia aqui presente, eu só gostaria de parabenizar o esforço, o trabalho, os dias incansáveis que vocês tiveram. Vocês estão de parabéns. Muito obrigado. Vereador Igor Moura. Eu gostaria de parabenizar a todos aqueles que tiveram à frente da criação desse projeto, que será de 2 anos, está aí. Todo dia nós ouvimos na televisão a propagandazinha do governo federal com incentivo. E eu li metas, estratégias e várias outras questões que foram colocadas democraticamente com a população. E tive a honra de participar da reunião com o pessoal da equipe. Dentre outros, erradicação do analfabetismo, a questão da evasão escolar, a questão de assegurar o direito daquelas pessoas que têm algum tipo de deficiência, que têm algum tipo de cor e que ainda é tratado diferente. E diversas questões que enriquecem o nosso meio educacional. Fica Teofilândia hoje, mais uma vez, de parabéns, e na região como um exemplo de um plano. E que Deus nos ajude, que seja colocado em prática e que nós tenhamos aí todos 10 anos, não só de observadores, mas de cobradores, de fiscalizadores, porque não vai adiantar só o plano no papel. E o plano agora, sei que de muito que aqui está já vem sendo feito, mas nós só temos a aprimorar. E é o que disse nesse instante o prefeito Adriano. Tenho certeza que tem muita gente aí que não dormiu esses dias, que teve que dar um toquezinho pedagogo, um toquezinho, porque tem ideias, são plurais, né? Mas fica aqui a minha modesta e sincera valorização a vocês todos que fizeram parte disso. E que Deus nos abençoe, que Teofilândia terá novos dias na educação. Era isso que eu queria falar. Vereador Robson. Esse plano de educação, eu acho que o maior desafio, acredito, tenho certeza que o maior desafio não foi colocar ele aqui, porque com reuniões, né, com dedicação, né, em pouco tempo foi possível colocar ele no papel, né, bem escrito, bem elaborado, mas tenho certeza que o maior desafio está por vir, que é fazer com que esse plano, as propostas, as metas, né, elas possam acontecer lá na base. E quando eu falo a base,
Eu estou falando do ambiente educacional. Lá na ponta, lá no setor, lá no baixão, lá no canto, né? Lá na Malhada Grande, lá na Lagoa de Ramo. Aí sim nós veremos os frutos do PME, né? Que está sendo tão badalado, né? Nas mídias, mas eu só vou acreditar de fato, né? Quando a gente conseguir efetivamente colocar esse plano na prática, né? E é importante que essa discussão ela não pare aqui do PME, que ela não pare aqui, porque eu acredito que ainda falta, né, vários atores, né, que fazem educação de Teofilândia, vários professores, ainda se, né, chegar mais junto, né, ter mais aproximação com o plano, né, para que a gente possa, né, estar o tempo todo, né, tentando sensibilizar, sobretudo na questão de como nós estamos recebendo, como nós estamos tratando, né, esse educando, né, essa pessoa, esse jovem, essa criança, como nós estamos tratando esse jovem, criança negro. Como nós estamos tratando e recebendo, como a educação de Teofilândia trata o jovem negro da zona rural. É o mesmo tratamento que nós damos para o jovem negro da sede? É o mesmo tratamento que a gente dá para o jovem branco da sede? Né? São questões que a gente precisa indagar, que a gente precisa estar o tempo todo questionando, para que a gente possa não só fazer educação, né? Não quero dizer aqui que a gente faz a educação de forma, né, só de aparência, mas que a gente possa o tempo todo estar, né, em formação, né, na busca do conhecimento continuado, para que a gente possa de fato, né, efetivamente poder transformar. E eu acredito que a transformação, né, mais eficaz, ela se dá pelo viés da educação. Então, parabéns, professora Dora, professora Ronise, Marley, todas as pessoas aqui que estão aqui, se eu for citar nomes, né, vou gastar a manhã inteira, ao secretário de Educação, né, que também tem se empenhado muito, né, para que esse plano pudesse, né, chegar a essa casa, poder falar a mesma língua que o Brasil inteiro está falando, que é de uma pátria educadora. Parabéns a todos vocês. Não tendo mais oradores. Oi, eu vou pedir permissão. Alguém disse, mas tu vai falar de novo? Mas é porque eu acho que nós temos hoje no Brasil um grande desafio. Porque o discurso já nos convenceu. Algumas realidades práticas já nos convenceu. Mas acima do prefeito, de um governador, tem uma turma de Brasília, que pensa e determina as diretrizes da educação. Eu tenho que dizer e reconhecer os avanços na educação brasileira, algumas contribuições de Fernando Henrique, Lula e tal. Mas só sabe o que é educação quem passou por essa experiência de ver sua vida transformada através da educação. Não é autopromoção, mas eu posso ficar à vontade para falar disso. A educação transformou a minha vida, em todos os aspectos. Passando por valores, ético, moral, honestidade, que são coisas suas que você adquire lá atrás. E aí eu estou lembrando, quando a gente fala da educação do negro, me veio à mente um negro, um descendente de escravo, que estudou sozinho, para ver a força da educação, estudou sozinho, e sem ir a uma faculdade, se tornou um rábula. O que é um rábula? É um advogado que não teve formação formal. André Rebouças. Até os 17 anos, esse rapaz ainda estava
preso nas fazendas, era um escravo. E ele se libertou. Não foi aceito, por uma questão de preconceito, a ingressar numa faculdade de Direito de São Paulo. E depois veio ser colega de profissão de quem um dia tinha negado a entrada dele na universidade, por ser negro. Eu acho que muitos professores aqui conhecem o livro de Leonardo Boff, A Águia e a Galinha. Eu dei 5 livros desses esse ano para egressos aí à universidade, porque para mim marcou. A Águia e a Galinha, de Leonardo Boff. Agora, eu acho que o desafio de Teofilândia, e aí é quando eu digo que nós todos os segmentos, envolvendo aí o político, temos que nos debruçar. Como vamos assegurar todas as ferramentas necessárias para, de fato, termos uma educação transformadora, de qualidade. Tem o salário dos profissionais, mas precisa-se claramente pensar de como o município vai viabilizar melhoria no transporte, melhoria da estrutura física das escolas, oferecer aos nossos alunos tecnologias, laptop e tal, e por aí vai. São grandes desafios que a categoria política tem que se debruçar, para a gente não entrar apenas no embate de que o prefeito pode, que hoje é Adriano, amanhã será outros. E eu acho que aí a gente vai ter que se debruçar realmente sobre isso, pegar as finanças, ver quais são ainda as ferramentas que estão aí, que a gente pode ter acesso e que ainda não conseguimos, porque eu estou achando isso. Hoje eu estou no exercício e acho que nós temos que avançar em todos os aspectos. E aí a gente vai ter que, inclusive, num momento como esse, esquecer partido, esquecer grupo e nos dar as mãos a favor de uma educação. De fato, vem há anos, já vem há algum tempo que Teofilândia se destaca. Mas nós também sabemos que ainda temos muitos problemas. A gente ainda tem alunos saindo do ensino médio sem nenhuma paixão por leitura. E não vai longe, então, esse menino. Nós temos muitos e muitos desafios ainda. Temos que estar satisfeitos que alguém já fez um pouco. Que quando eu falo da educação, eu falo para todas as áreas. Que hoje a gente está pressionado, e o próximo também será pressionado a dar várias respostas que se acumularam ao longo dos anos sem resposta. E agora tem que se dar todas as respostas, que não é só na educação. O pessoal quer asfalto na praça, o pessoal quer jardins nas comunidades, quer tapetes, que não adianta mais passar só a máquina uma vez por mês, ninguém quer. Se brincar é de 8 em 8, até menos. E esses são desafios, para a gente se desarmar e dizer, rapaz, senão a gente vai dizer, ó, quando eu estava de fora era uma coisa, mas dentro é outra. Que a gente vai ter que justificar, porque também não vai fazer. Do jeito que a população deseja, não vai fazer. Mas então vai ter que se debruçar. Infelizmente, o país não colocou como condição número 1 a prioridade, que a Coreia do Sul deu. Saiu destruída na Segunda Guerra, deu 10 anos de qualidade a todo cidadão e foi o suficiente para se reinventar. O Japão também. Então, eu só gostaria de trazer essa reflexão para a Teofilândia. E aí, para a gente fazer isso com grandiosidade, para ter impacto real, para não ficar só no campo do discurso. Eu não estou dizendo que é só discurso, mas eu estou reconhecendo que ainda tem muito, professora, para a gente chegar na excelência, de garantir que o cidadão passou pela escola, era de fato diferenciado, inclusive com valores como honestidade, que também passa pelo tipo de formação que você vai ter. Porque nós vivemos numa sociedade que as pessoas não estão querendo dizer que ser honesto é alguma coisa, não. Que nada, é honesto, mas não está. Que nada, esse ferrado não tem nada. Isso passa por a discussão da educação que nós queremos, que também tem a ver com valores que são arraigados aqui dentro da sala de aula. Então, é só uma reflexão. E eu estou falando aqui para todos e também para aqueles que vão estar no desafio de tocar a gestão de Teofilândia.
Mas a solução só vai ser encontrada se todos nós voltarmos aqui para sentar. Sentamos para elaborar o plano, um belo trabalho. Não tem o que ser contestado. Mas vamos ter que voltar para dizer agora, a audiência pública, para dizer como é que vamos efetivar esse plano. Esse é um grande desafio que eu já quero propor aqui. E aí o secretário Dudu, já dei a ele mais um desafio de fazer uma audiência pública para mostrar os avanços da educação e as travas que ainda temos. Então, eram essas observações que eu queria fazer a favor do futuro e do presente da saúde, da educação de Teofilândia. Oi, serei breve. Eu só quero também, em nome da Câmara de Vereadores, parabenizar a todos vocês que participaram desse plano. Sei que foi muito difícil, foi muita luta. Eu acho que o prefeito se colocou bem na sua pronúncia quando falou da educação. Eu acho que a educação realmente é a base de tudo. Não vai ser fácil realmente colocar o plano em andamento, porque nós sabemos que o país passa por um momento de dificuldade, sabemos que essas metas, para serem cumpridas, precisa de orçamento, principalmente de orçamento. Nós sabemos que Teofilândia tem avançado sim na questão da educação e melhorias, mas é como o prefeito falou, falta infraestrutura, material didático de qualidade. Eu acho que falta muito ainda. Eu acho que o pontapé inicial está sendo dado. E assim, a Câmara de Vereadores também vem fazendo a sua parte, vem cumprindo, vem apoiando. E assim, Adriano falou no Japão, eu lembrei de uma reportagem que passou, uma época que os alunos lá no Japão, eles mesmos varrem a própria sala, eles mesmos fazem a própria merenda. Então assim, veja a que ponto chegaram, o avanço que chegaram. Então assim, eu acho que Teofilândia e o Brasil precisa avançar mais realmente na educação. E eu acho que precisa muito dessa consciência do cidadão também, da questão da honestidade, da questão de se trabalhar o dinheiro público como se deve ser trabalhado. Infelizmente, nosso país vive um momento difícil, de dificuldade, mas eu acho que não é por isso que a gente tem que ficar de braços cruzados e não continuar lutando. Então, parabéns a todos vocês e vamos à frente. Obrigado. A palavra, uma das batalhadoras que construiu esse PME. Bom dia, senhor presidente, senhores vereadores, colegas de trabalho. Eu não sou muito de falar, não, sou tímida, mas eu não podia deixar de vir aqui e agradecer. Primeiramente, eu queria agradecer a Eronise por ter me convidado a fazer esse trabalho de gestão. É algo que eu adoro, que eu realmente gosto de fazer. Acho que as políticas públicas elas só irá funcionar realmente com muita qualidade quando a gestão estiver presente na sala de aula, né, em todo o sistema como um todo. Né? A gente precisa ver a coisa integrada, não partida. Acho que a gente precisa ver como um todo. Eu não como esquerda nem como direita, mas olhar o benefício para a comunidade, para a população. Eu, como eu disse na audiência, eu não sou de Teofilândia, mas Teofilândia me acolheu, amo essa terra, moro em Serrinha, porque o meu marido é de Serrinha, mas eu passo mais tempo aqui. Então, eu queria muito agradecer a participação assim, de todos que estavam envolvidos no processo. A gente chama de madrinha Daniela, Eronise e eu, mas, na realidade, todo o processo de trabalho só foi possível a participação de todo mundo. As subcomissões, as pessoas que nos ajudaram na secretaria, a confiança também de Luciano, de ter acreditado no meu trabalho e ter me deixado continuar trabalhando, né, na equipe, de Adriano, né, por confiar também no meu trabalho, tanto no meu como de Dani, de Eronise. Então, a gente fez com o coração mesmo. E eu quero muito, muito mesmo agradecer as subcomissões que estão representando aqui Nelma, Dorinha. Nossa Senhora, obrigada, Dora.
tantas reuniões que a gente sabe que é um trabalho enorme, né? As meninas da educação infantil, Cleildes, gente, realmente é difícil falar os nomes, porque eu não lembro aqui todos, mas, por favor, repassem para as colegas que esse trabalho só foi possível porque vocês nos ajudaram. A população, a comunidade educacional falou o que realmente a situação da educação precisava melhorar. E a gente, em cima do que foi pontuado, nós buscamos as estratégias mais viáveis, com cuidado, observando realmente a atenção que o Adriano nos falou. Observem o orçamento, porque pode ser que eu não esteja na próxima gestão, mas eu não quero um problema para a próxima gestão. A gente precisa ver se o orçamento vai ser compatível realmente às demandas que estão no plano. Então, foi uma preocupação que nós tivemos de realmente estar atenta a tudo isso. Então, eu queria estar aqui, deixar meu depoimento, agradecer a Eronise e a você, Dudu, pelo carinho, pela autonomia que você nos deu no trabalho, e Adriano, também pela confiança, e minha cunhada, que aguentou os meus desesperos, né? A minha família também, que eu fiquei ausente esse tempo, tanto eu como Eronise e Dani ficamos ausentes. Agradecer a minha família também. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, pessoal. Convido o secretário Luciano. Quer falar? E peço que seja breve para a gente adiantar os trabalhos. Bom dia, senhor presidente, senhores vereadores, vereadora Verusca, prefeito Adriano, colegas professores, diretores, vereador Robson. A gente estava conversando ali um pouquinho, né? E da minha importância de também vir aqui, não só como professor, mas também representando a Secretaria de Educação, de também dizer, né, esse verbo tão importante, já que eu sou da área de letras, dizer, expressar também esses sentimentos aqui na tribuna, nesse ambiente público e participativo. Falar de algo que também teve uma grande participação da sociedade, a começar lá no chão da escola. Foi isso, Marleide? A começar lá também, há um ano atrás, já nas cirandas, já nas conversas, nos diálogos, de todo uma preparação, onde hoje nós estamos aqui com os ilustríssimos vereadores, a vereadora, o prefeito, nessa manhã, para assistir e participar da votação e da aprovação do Plano Municipal de Educação. Prefeito Adriano falando ali, eu escutando as palavras do prefeito, refletindo da importância da educação e hoje também desse ato tão importante que é para a educação do município de Teofilândia. Então também não poderia de vir aqui a público e externar o quanto eu estou honrado e satisfeito com a condução desse trabalho, né, com toda esse diálogo, nesse dizer que eu comecei aqui falando, de ambas as partes, pela parte dos colegas, dos vereadores que abraçaram também o PME, da confiança do prefeito Adriano, da equipe que foi montada, da confiança também da parte da secretaria, pelas meninas, assim, carinhosamente falando, né, para não ser injusto com ninguém. Então, agradecer às meninas, a gente estende o agradecimento aos conselhos, aos grupos colaborativos, aos grupos participativos, até aquela pessoa que falou pouco, mas no que disse, nenhuma opinião, foi de grande valia para o PME. Tem gente que se destaca por falar mais, né? Outro fala menos, mas até aquela pessoa, aquele sujeito que falou um pouquinho, mas foi de grande valia para o PME, onde a gente percebe que tem situações que a gente não precisa de muito para fazer educação. Eu, enquanto professor, às vezes eu montava até uma estratégia sem muito recurso, sem muita conversa, mas algo tão simples, envolvente, cativante, que surtia efeito lá no chão da aula, lá
da escola. Então a gente muitas vezes busca algo grande para surtir um efeito grande, né, Walter? Mas de repente, com uma ação tão pequena, tão simbólica, tão lúdica, tão participativa e tão dialógica, surte um efeito muito grande para a vida de uma criança. E o PME tem isso também, tem ações que, digamos, que não seja tão importante quanto as outras, mas uma estratégia que a gente percebe que ela caminha pequeno em relação às outras para realizar, mas que vai ter um efeito muito grande para o aprendizado, o ensino-aprendizado, para a educação. E o grande brilho, já para encerrar as minhas palavras, é que o PME, ele tem um princípio assim que eu considero importantíssimo, é o princípio da participação popular. Hoje, ao contrário de antes, vocês podem até me ajudar a refletir o meu pensamento, eu venho percebendo que a educação, ela está abrindo o seu leque de participação popular. Isso, assim, é de grande valia para a gente, enquanto cidadãos teofilandenses. A participação que começa lá, na religião afro, que a partir do dia que a gente recebe Justino lá para discutir educação, discutir religião, nos eventos culturais e educativos, a gente percebe que o leque, ele se abrangeu. E a gente percebe também que tem estratégias no PME para que possamos correr atrás, que para isso seja executado. Então, assim, minhas palavras são palavras também de agradecimento, né, de felicidade e também de cobrança com muita responsabilidade. Né? São 10 anos, os quais eu faço parte da educação, diretamente ou indiretamente eu vou estar lá olhando a aplicabilidade do PME. Estou lá hoje enquanto secretário, né? Estou fazendo uma passagem lá. Com certeza, todos que passaram deixaram a sua marca, deixaram a sua história. Vou deixar lá o plano municipal para, quem sabe, no futuro próximo ou distante, o próximo secretário pegue o plano municipal e abra o leque de diálogo também com a comunidade, com os conselhos e também com a Câmara de Vereadores. Muito obrigado, presidente, por esse momento aqui oportuno e ímpar na minha vida. Secretário, me conceda uma parte, por favor. Eu fico feliz com todo o trabalho e venho aqui aproveitar o momento e fazer um pedido que eu já citei várias vezes, até na reunião que a gente teve aí. Eu ia na escola lá no meu povoado e vi a alegria das crianças de 5, 6, 7 anos, quando foi colocado aula de inglês para as crianças. Você via a alegria das crianças na sala de aula, a felicidade. Tinha crianças que compravam até DVD para assistir em casa para aprender o inglês. Eu ficava feliz com aquilo. E peço à gestão, se tiver como, que volte essas aulas, porque faz bem. Quando começa da criança de 4, 5, 6, 7 anos, essa criança tem uma facilidade maior de aprender. O aprendizagem é outra coisa. Ela já vai para o ginásio com conhecimento muito maior do que ia adquirir da 5ª à 8ª ao 1º, 2º, 3º ano. É uma grande vantagem com isso. E só outra situação. Eu acho que a educação do nosso país só vai ser melhor no dia que cada profissional de educação pública acreditar no outro colega de colocar o seu filho numa escola pública. Porque muitos colegas não acreditam em ter seu filho na escola pública, porque tem muitos professores que não vai para a sala de aula com amor, com carinho, não vai lutar, não vai dar seu sangue. E tem muitos profissionais que vão e fazem isso. E eu parabenizo a eles todos. Muito obrigado. Concordo, Vossa Excelência, com suas palavras. A educação, ela não pode ter inclinações, ela não pode ter olhares diferenciados, ela tem que ter um olhar único. E até, prefeito, como exemplo, a minha filha estuda na creche e fala com muita franqueza, com muita felicidade. Graças a Deus eu tenho hoje condições de botar a minha filha na escola particular. Nada contra quem tem suas escolas particulares, quem quiser botar. Agora, eu preciso acreditar na educação que eu estou à frente. Pai, minha menina estuda ali, né? A educação, ela tem sim, né, como qualquer outro espaço onde se tem gestão, administração, tem as suas falhas, talvez intencionais,
ou não intencionais. Cabe a gente discernir, verificar sobre isso aí. Porque é muito complexo. Em um município pequeno, a gente primar por uma educação de qualidade, mas também a gente tem que discernir aonde tem a malevolência da coisa ou a benevolência. Aí a gente tem que ter um olhar com muita sinceridade, com muita franqueza para verificar isso. Porque é triste eu falar isso aqui em um momento, presidente, como hoje, a gente está aqui, vou dizer, em festa no PME, mas eu percebo que existe retaliações por parte de funcionários, servidores, retaliações por não gostar da pessoa do prefeito Adriano, por não gostar de mim. Eu sei que é triste eu falar aqui hoje, que é um dia de festa, mas a Vossa Excelência refletiu, provocou, eu também tenho que colocar aqui, porque a gente também não vai tapar o sol com a peneira. Então a educação de qualidade se faz com respeito. Então a pessoa tem todo o direito de não gostar de mim, tem todo o direito de não gostar de Adriano e de toda a equipe da secretaria, mas haja com dignidade, com ética lá no chão da escola, com a criança, com o diretor, com o funcionário, né? Da gente ouvir com tristeza de colegas dizer que vai avacalhar a educação de Teofilândia, eu fico preocupado com esse tipo de funcionário que está lá na escola. Eu fico muito preocupado com isso, vereadora Verusca, e fico triste. Mas aqui hoje é um dia de celebração, de festa, e agradecer pela oportunidade, por esse momento. Secretário, me permitam desculpe, gente, interromper, mas é porque, de fato, eu vi em relação, não citarei o nome da pessoa, mas eu vi um vídeo de um professor daqui de Teofilândia, né, fazendo uma espécie de ameaça ao secretário de Educação, né, dizendo que se não fosse adquirido algumas coisas que ele cobrava, né, que tem o direito de cobrar, né, que se não fosse atendido, que ele, juntamente com outros colegas de profissão, iriam avacalhar, com esse termo, Dora, com esse termo, avacalhar a educação de Teofilândia. E, sinceramente, colocar meu filho para estudar com aquele profissional, parabenizo a Dudu por ter sua filha, Duda, e confiar na educação de Teofilândia a ponto de colocar a filhinha dele na creche. Porque o discurso tem que condizer com a prática. Eu não posso dizer que eu acredito na educação de Teofilândia, mas meu filho está na escola da educação pública, mas meu filho, enquanto gestor de educação, está, né, na privada, na educação privada. E aí eu fiquei bastante preocupado, viu, secretário, com esse vídeo, né? Não sei como que o senhor, enquanto secretário, vai se posicionar, irei respeitar, mas fiquei bastante preocupado com esse tipo de profissional que a gente tem e que está no ambiente de educação aqui em Teofilândia. Presidente, só um minutinho, só para eu refletir com a fala do vereador Robson. Com muita intimidade aqui, eu sei que o senhor está como vereador aqui. Infelizmente hoje é triste um secretário de educação vir aqui na tribuna e dizer o seguinte: eu gostaria muito de poder escolher os professores para minha filha. É com muita tristeza assim que eu falo. A gente fala de coisas boas sim, mas a gente também tem que falar o que é real para se avançar. A gente não pode tapar o sol com a peneira. Existem servidores A, B e C. O avanço que vamos ter no PME, não lembro qual é a meta, mas o prefeito até sinalizou ali comigo, isso aqui vai ser importante, ao qual nós vamos estar olhando e acompanhando posturas de colegas em sala de aula. Certo? Se o colega tem condições de assumir a sala de aula, nós vamos estar olhando, verificando e acompanhando, e os senhores vereadores também precisam acompanhar isso com a gente, para a gente não ter, com o perdão da palavra que eu vou usar aqui, aberrações ensinando a minha filha, nem o filho de vocês. Então eu convido, para não falar convocar, os senhores e as senhoras a ter esses olhares, porque esses tipos de aberrações têm que ser tirados da educação de Teofilândia.
com muita responsabilidade. Então, isso vai ser um avanço que está aqui nas estratégias do PME, a partir do primeiro ano já de vigência do plano, se eu não me recordo. Nós vamos estar com a comissão do plano, com a PLB, com os conselhos fiscalizadores, com toda a equipe da secretaria, com os diretores, com os vereadores também, acompanhando esse tipo de aberrações negativas na educação de Teofilândia. A gente precisa extirpar, com muita tranquilidade eu falo isso aqui, porque está no PME. Se não é hoje com o secretário Dudu, amanhã ninguém sabe do futuro, quem vai ser o secretário ou a secretária, para estarmos também de olho e acompanhando. O que eu quero, Duda, começando e terminando a sua fase de educação, lá da alfabetização até o Fundamental 2, na escola pública aqui de Teofilândia, a qual eu faço parte há 12 anos, a qual eu acredito e defendo, com todas as problemáticas que existem, com todos os avanços que existem, por que não dizer também alguns entraves como esse que também existe, que precisam ser eliminados, queimados da educação pública gratuita aqui de Teofilândia. Muito obrigado. Secretário Luciano, eu gostaria de ser justo quando Vossa Excelência externa a sua indignação, mas que, diante do que eu observo da educação de Teofilândia dos profissionais, que fique bem claro, inclusive que aqui tem pessoas de outro município, que esse é um fato isolado. Um fato, pelo que eu entendi, de uma pessoa. E que não se expande para as demais pessoas que fazem parte da educação. Por sinal, em todas as reuniões da educação, eu vejo muito elogio. Esse é um fato isolado. Fugi um pouco do tema, mas eu deixei correr a discussão, né? E essa questão desse educador, não sei quem é, não me interessa, e não, se é que pode ser chamado de educador, isso cabe ao prefeito, juntamente com a assessoria jurídica, dar advertências, se eu não salvo me engano, 3 advertências, já pode abrir o processo administrativo, e não porque a pessoa é concursada que a pessoa não pode pedir o concurso, pode sim, a lei dá direito, se a pessoa quiser fazer sua parte da educação, fazer o seu trabalho, tudo bem. Se for com esses termos, com esses problemas, em vez de educar, trazer problemática, o prefeito tem nas mãos a lei e pode sim entrar com o processo administrativo. Aí cabe a assessoria jurídica estar orientando nesse sentido. E só para concluir aqui sobre a questão do PME, agradecer, parabenizar a todos o esforço, dizer que foi uma correria imensa, mas deu certo, está aqui o plano. Nós também, os vereadores, fizemos o nosso esforço de estar aqui também, recebendo o projeto e com 2 dias já fazendo a sessão. Na verdade, eu convoquei a sessão até no compromisso que o plano viria, sem o plano estar em minha mão. E foi cumprido o acordo e a sessão está aí. E até fazer um pequeno comentário, porque o assessor dessa casa, ele, na minha opinião, é muito competente. Em todos os projetos de lei, ele faz um parecer imenso e sempre falando que o advogado errou nisso, o advogado errou naquilo e tal. E, por incrível que pareça, nesse projeto de lei, ele não conseguiu achar muita coisa. Ele simplesmente elogiou, e no final ele fala o seguinte: só 2 pequenas formalidades jurídicas que ele pede para corrigir. Fizemos aqui o parecer, e eu sempre falo que ele é um advogado muito crítico, mas nesse caso ele não conseguiu achar críticas para fazer do PME. Então está aqui a emenda. Foi muito bem elaborado. A única emenda que ele pediu para fazer foi essa aqui, a emenda modificativa ao projeto de lei 014, a mesa da Câmara Municipal de Teofilândia, nos atribuições de acordo com a lei orgânica municipal e do regimento interno da Câmara, passa
fala o seguinte: o artigo 1º passa o projeto de lei em híbrido, no seu parágrafo 1º do artigo 8º, a dispor da seguinte redação: aonde se lê parágrafo 1º, passa a ser lido parágrafo único. Já que só tem um parágrafo, passa a ser lido parágrafo único. E o artigo 2º dessa emenda fala o seguinte: passa o artigo 10º e 11º a dispor da seguinte redação: onde se lê artigo 11º, 10º e 11º, passa a ser lido o artigo 10 e 11. Artigo 2º, artigo 3º, esta emenda passa a fazer parte integrante do projeto de lei 014/2015, modificando o seu texto, devendo ser elaborada a redação final, ao mesmo que será enviada ao prefeito municipal para sanção e publicação. Plenário da Câmara Municipal de Vereadores de Itafelândia, 20 de junho de 2015. João Carlos, presidente, Igor, primeiro secretário, e Raimundo, segundo secretário. Coloco em votação a emenda, só para essas duas correções. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contra, levante-se para não ser. Aprovada a emenda. Nesse momento, solicito parecer verbal da Comissão de Justiça e Redação, o vereador Robson, presidente. Favorável, presidente. O vereador Jordânio. Favorável. O vereador Raimundo. Favorável. Comissão de Educação, o vereador Walter, como presidente. Favorável. A vereadora Verusca. Favorável. O vereador Reinaldo. Aprovado pela comissão, passa o projeto de lei 014, com emenda em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contra, levante-se para anuncie. Aprovado por todos. Agora, nós temos, devido às mensagens que eu mandei para os senhores, eu também dei a ideia de votar LDO. Seria o 4º item e o último dessa sessão, mas também pode ser feito na sessão do dia 30. Fica a critério dos senhores. Tem uma emenda, e como até o vereador Isaías falou, não teve tempo de tirar cópia. Se quiser, a gente encerra a sessão. Encerra a sessão agora e fica no LDO para a próxima sessão. Em nome de Deus, na paz de todos, declaração encerrada. Fica na próxima, para o dia 23 e dia 30.